Senhora Presidente, senhores e senhores deputados, Sr. Dr. Paulo Macedo, agradecer a disponibilidade para estar connosco aqui na Comissão e para prestar todos os esclarecimentos que o Parlamento considera fundamental para o desempenho da sua atividade e, tal como está na nossa ordem de trabalhos, nós temos duas componentes. Por um lado, o plano de reestruturação, mas depois também a auditoria, e vou fazer essa distinção nas matérias que lhe quero colocar. Sobre o plano de reestruturação, como sabe dizer, a primeira verdade lá para ali é que o Parlamento nunca conheceu formalmente o plano de reestruturação. E, portanto, estamos a falar de acordo com as notícias que vamos sabendo e não propriamente com o mesmo. Mas há aqui já alguns factos. A Caixa Geral de Depósitos regressou a lucros consideráveis e isso é algo que nós temos que saudar porque é positivo, mas é preciso também fazer uma reflexão sobre o modo como tal foi alcançado e depois retirar algumas conclusões, nomeadamente que a preocupação do plano de reestruturação neste momento só tem uma, é a rentabilidade dos capitais próprios. É a principal preocupação. E por isso não há, está em cima da mesa, não há sequer preocupação em de facto reduzir a dimensão do banco, que o banco deixe de cobrir o território, que haja dispensa de colaboradores, que o banco fique mais caro, que esmague os clientes, porque há a rentabilidade dos capitais próprios como objetivo principal. E aqui há uma pergunta que nós devemos colocar. Nós, deputados e os cidadãos, onde é que está a função acionista do Estado? Onde é que está a prestação de serviço público? E aqui eu faço uma pergunta direta ao Sr. Dr. Paulo Macedo, cuja competência técnica e profissional por nós nunca foi posta em causa. Parece que outros que antes punham isso em causa, hoje constatam aquilo que nós sabíamos, que é uma pessoa competente e séria para o desempenho destas funções, que tem uma vasta experiência de gestão na banca, e por isso a pergunta é: o que é que distingue hoje a gestão de um banco público de uma instituição privada? Que é para nós percebermos o que é que distingue, efetivamente, a importância de ter um banco público para o desempenho de determinada função e se ela está, de facto, a ser desempenhada. Agora, sobre a auditoria. E já agora, falta-me só aqui uma última questão. Há informações, ditas já pelo Governo, que estará posta em causa, ou que vai ser renegociado, repensado, o plano de reestruturação, e se isso é do conhecimento da Administração da Caixa, isso nos pode dar alguma informação sobre o assunto. Agora, sobre a matéria da auditoria. E a primeira nota, Sr. Dr. Paulo Macedo, é que todo este processo é, no mínimo, lamentável. E lamentável porque, durante os últimos meses, houve uma recusa sistemática desta informação chegar ao Parlamento. E, por esta via, aos portugueses. Manda as regras básicas da transparência que essa informação fosse disponibilizada. Eu não acredito sequer que a administração da Caixa pensasse que alguma vez seria possível esconder dos portugueses o resultado de uma auditoria. E, portanto, o facto de, durante tantos meses, haver essa tentativa fez com que houvesse fuga de informação, com que essa fuga de informação ocorresse não sobre o relatório correto, mas sobre um relatório preliminar, e que, portanto, a Caixa voltasse para acima da fogueira, não pelas melhores razões. E, portanto, a estratégia de fuga à transparência acabou por prejudicar a própria vontade da Caixa, que era preservar a sua imagem pública. Mas sobre este relatório é preciso dizer aquilo que é do conhecimento público, que os negócios ruinosos provocaram mais de 1.000 milhões de euros de perdas, que mais de 2/3 das operações que justificavam o parecer técnico ou de risco foram provadas, incumprindo os normativos internos
de avaliação desse risco. Que as 25 operações com maiores perdas por imparidades representam mais de 2/3 do total dessas perdas. Das 19 operações dessas 25, 19 em 25 não respeitaram procedimentos internos de risco. E, claro, aquilo que nós já sabíamos, que a maioria dessas operações top 25 ocorreram entre 2004 e 2008. Também a auditoria torna claro que a carteira de ativos excedeu os limites impostos pelas guidelines estabelecidas pela Caixa em 2002. No caso de risco de crédito, a ultrapassagem decorreram sobretudo entre 2005 e 2010 e foram aprovadas pelo Conselho de Administração. 7 dos créditos de riscos da Caixa tiveram perdas de 100%, dos maiores créditos, naturalmente. E perante esta realidade, somos esforçados a colocar 2 perguntas ao Dr. Paulo Macedo, que, ao contrário do Sr. Ministro das Finanças, que disse que não queria saber o conteúdo da auditoria, nós temos a consciência que a Administração leu a auditoria. E, por isso, como gestor da Caixa, como é que avaliação é que faz do comportamento das administrações anteriores e que levaram a estes resultados? E se partilha a opinião do Sr. Ministro das Finanças, que considerou que tinha havido má gestão. Essa é a primeira das perguntas. Mas também sabemos, Sr. Dr. Paulo Macedo, que alguns, para distraírem as suas responsabilidades e o período em que aconteceu a maioria deste desvario, ou seja, durante a última governação socialista, tentaram dizer que havia responsabilidades de outros. Sendo o Dr. Paulo Macedo membro do anterior governo, se partilha que tem responsabilidades também naquilo que aconteceu. E, finalmente, com base neste relatório, não para o passado, mas olhando para o futuro, é preciso pensar a retirar ilações. E, nomeadamente, algumas das questões já aqui foram colocadas e que eu repito, porque são partilhadas por todos nós. Que ações de responsabilidade civil contra os ex-administradores já foram tomadas ou estão em vias de ser tomadas. Em Portugal, nós temos o vício ou a tradição da culpa morrer solteira. Sr. Dr. Paulo Macedo, para que não persistam comportamentos que descredibilizam quer os agentes políticos, quer os responsáveis das grandes empresas em que o Estado é acionista, não pode a culpa morrer solteira neste caso. E, por isso, quais as medidas que estão a ser tomadas? Em segundo lugar, que diligências já foram desenvolvidas para que pudesse ser feita a recuperação de, pelo menos, parte dos créditos de risco que foram identificados. E, finalmente, porque de certo que foram identificados comportamentos incorretos, como é que está a ser alterado, quer os modelos de concessão de crédito e de controlo interno, para evitar que esta situação se volte a repetir no futuro. Em Portugal, aquilo que aconteceu durante aqueles anos 2004, 2010 de governação socialista é algo que nos pesa sobre todos nós enquanto contribuintes e não queremos que se volte a repetir. Muito obrigado.